Eu quero cumprimentar todos os irmãos nessa que vão estar vendo este depoimento, né? Nós estamos aqui numa tarde relembrando a história da congregação e a história da família Tiago aqui no Alto Pará. E eu estou aqui com duas pessoas aqui que estavam nesse começo. Eu hoje estou com 33 anos, né? Mas eu tenho algumas lembranças de quando viemos para cá, para o Alto Pará, né? E eu vou estar passando para o meu pai, porque ele vai estar falando melhor do que eu, né? De tudo que a gente passou aqui em cima, desde quando nós começamos a trajetória da família Tiago aqui no Alto Pará. Ele vai estar falando melhor, um pouco mais para os irmãos, né? Bem, amados, através desse vídeo, vamos procurar não alongar muito, né? Porque se a gente fosse falar tudo que passamos aqui, nós iríamos passar aqui à noite. Mas vou tentar resumir em poucas palavras. Aqui está minha mãe, né? A matriarca desta família, o qual é uma das fundadoras desta família, de nós hoje estarmos há 45 anos no Evangelho. Ela conseguiu, o Senhor, no controle de todas as coisas, e estamos até hoje perseverantes. Quero contar para vocês, em pouco tempo que eu puder, a trajetória dessa congregação. A alegria que nós temos de ter os irmãos conosco nesse dia, louvando a Deus, agradecendo a Deus por 18 anos que estamos aqui neste lugar. Bem, chegamos aqui em 1999, na Rua do Meio, Rua B, Bloco 8. E como famílias evangélicas, nós vimos a situação da comunidade, porque o povo não se conhecia. O povo tinha as ruas aqui uma rivalidade. Sabe? Porque não tinha afinidade entre os moradores. E a gente, vendo isso, sentimos a necessidade de tentar juntar esse povo. Continuando aqui, então, após um ano que estando aqui em cima, nós vimos a necessidade de começar a evangelizar, já que nós chegamos aqui com aquela vontade de trabalhar, mostrar às pessoas Jesus, como o Senhor transforma nossas vidas, né? E pagávamos um preço da obediência e do testemunho, né? Graças a Deus as pessoas tinham muito respeito com esta família aqui em cima, até hoje, né? Criei meus filhos aqui, estão todos grandes aqui em cima, e venho dizer para vocês que após um ano, a gente vendo esse desencontro entre os moradores, entre as ruas, Deus deu uma ideia de fazermos times. Então juntei as 3 ruas, fizemos 4 times de garotos e fizemos 2 times de meninas. Aonde estamos hoje, nessa escola Renato Fel de Almeida, havia uma quadra de areia. E todo final de semana nós tínhamos torneio entre as crianças e trazíamos outros bairros de fora a participar conosco. Tinha torneio aqui de ter 10 times, 15 times. Nós entrava por mês adentro, há 30 dias fazendo torneio direto. Com isso, conseguimos juntar as famílias, porque os pais e as mães vinham torcer pelos seus filhos. E após 4 anos aqui nesse projeto, eu comecei a levar as crianças para a igreja. E aos domingos eu descia com 50 crianças para a igreja. E meus filhos me ajudavam a ir. E era criança de várias idades. As mães confiavam em mim para conduzir as crianças do Alto Pará
lá embaixo na Gilbarte, antiga Gilbarte, lá na pracinha da ilha, na ida e na volta. As mães me confiavam. Dessas 50 crianças, algumas estão na igreja ainda, são jovens, e tem até um pastor Danilo, dessa época das crianças. Depois disso, vimos a necessidade de formar uma associação de moradores. Eu fui presidente dessa associação de moradores durante 4 anos, fazendo vários trabalhos sociais. Eu agradeço muito o prefeito Lilinho, que já é falecido, e o Zoca, que a prefeitura me ajudou muito nos trabalhos sociais aqui dentro dessa comunidade. Eu estava falando das crianças, nós adquirimos mais de 100 troféus para fazer esse trabalho social com as crianças, que hoje está distribuído nas escolas, esses troféus. E hoje essa criançada se encontra tudo adulto, né? Alguns já casaram, mas já está tudo já de maior. Eu quero passar isso para vocês, que mesmo assim o trabalho não parou, porque após esses 4 anos eu fui eleito presidente da associação. Fizemos esse trabalho evangelístico e foi necessário ter o presidente da associação, que é para a gente, junto com a prefeitura, conseguir os projetos aqui para dentro da nossa comunidade, que foi muito bom e é bom até hoje, né? A prefeitura e nos ajudando aqui. Bom, quero começar agora a contar sobre a congregação. Perdi a associação de moradores. Por motivo de força maior, eu não pude concorrer mais ao cargo de presidente. Mas continuamos no trabalho aonde Deus colocou no nosso coração, já que nós já trabalhávamos no evangelismo. E pedi à minha mãe, que está aqui, cedeu a laje dela, a varanda dela, para nós começar a iniciar um ponto de pregação. E foi muito árduo. Eu, particularmente, a minha família não sabe. Chorei muito a orar a Deus, a dobrar o meu joelho, porque nós começamos aqui, eu, minha mãe, pastor Célio. E durante o ano, não veio ninguém. Era nós 3, toda semana. Depois veio o diácono Ney, que ficou conosco. Aí nós víamos para aqui às quarta-feiras e não tinha ninguém. Depois de 1 ano e pouco, às vezes vinha uma pessoa e sentava no banco. 2, 3 pessoas, não passava disso. Mas nós continuávamos perseverando, porque ele sabia que tinha hora, o tempo de Deus ia acontecer. O pastor Célio está conosco hoje como cooperador, desde o começo. Ele está conosco nesta empreitada, né? Choramos muito. Não te interrompendo, mas eu me lembrei aqui me recordei aqui sobre o sonho que meu pai teve, que durante 2 dias, né? Eu era nova, mas eu não me lembro disso, mas ele fala que Deus deu um sonho para ele e ele não conseguia dormir. Ficou durante uns 2 dias, né? Uma semana sem conseguir dormir muito bem. E porque Deus já estava mostrando para ele a obra que deveria ser feita aqui no Alto Pará. Só que no momento ele ainda não tinha entendido o que Deus estava mostrando, mas já era a obra que Deus estava falando com ele, né? Mostrando para ele. Justamente, é isso aí mesmo. Passei uma semana incomodado, Deus não deixou dormir. Levantava cedo, ia trabalhar, no trabalho eu não tinha sossego, trabalhava, cumpri meu dever como funcionário público, mas a mente voltava para casa e passava a madrugada. Há um dia eu já não aguentava mais, cheguei em casa tarde, chamei meus filhos, que são os 2 mais velhos, que é Zair e Eliseu, e falei assim: meu filho, vamos fincar aqui 4 bambu. Tinha acontecido uma festa junina aqui em cima, então
a prefeitura guardava os materiais aqui em casa. Tudo que era feito aqui em cima, material de obra da prefeitura, coisa da prefeitura, era guardado tudo na minha casa, porque eu era funcionário, né, da prefeitura de Areal. Aí eu já não aguentava mais, chamei Isaías, Eliseu, falei assim, pega a cavadeira, vamos botar 4 bambu aqui e vamos estender a lona. Aí a lona, ela era lona de barraca, de festa, toda furada. Aí quando eu olhei para o lado, eu vi a laje da minha mãe. Aí pedi ela, aí ela autorizou, porque ela também é evangélica, ela também faz parte desse projeto. E começamos ali, sabe? E foi 1 ano e pouco, 2, 3. Tinha vez que era eu e o pastor Célio, orávamos, nós cantávamos, louvávamos hinos, e nós orávamos e no período completo do culto e terminávamos. Eu tenho uma recordação para dizer sobre isso, porque a congregação ela era toda aberta, então quando tinha chuva de vento, molhava lá dentro, né? Molhava lá dentro e o chão era terra, chão batido, era chão batido. E mesmo assim, foi nesse começo aí que Deus começou a levar, né, o povo assim. Né? Aí depois, bem lá na frente, chegou a irmã Cristiana. Aí nós já tínhamos eu, pastor Célio, irmão Ney, a mãe e a irmã Cristiana. Já visitava, ouvindo. Depois veio a irmã Lenice, que as duas que deram crédito e estão aí até hoje conosco, né? A Cristiana aceitou Jesus aqui na sala da minha mãe. A Lenice aceitou Jesus aqui na minha casa, né? E fomos perseverando. Após esses 4 anos aqui, foi necessário mudar para o outro lado. E mudamos para o outro lado. Sim, eu trabalhava de pedreiro, mas muitas coisas eu não conseguia fazer, porque eram muitas coisas, mas eu tive muita ajuda de algumas pessoas dessa comunidade, como eu também ajudei trabalhando em serviço de pedreiro para muitas pessoas aqui neste bairro aqui em cima. Tenho boas recordações aqui, né? E eu completar 18 anos, como a gente faz uma festa todo ano, a presença de vocês aqui em cima alegra o nosso coração, porque vocês são os instrumentos que Deus traz para nos fortalecer. As orações dos irmãos é que tem nos fortalecido neste lugar a continuar a pregoar esse evangelho dentro desta comunidade. Porque aqui, amados, haviam 3 pontos de droga, havia briga de facção aqui dentro dessa comunidade, e graças a Deus, Deus jogou isso tudo por terra. Hoje este bairro, já me falaram para mim que a tranquilidade que tem um pouco esse bairro hoje foi o nascimento dessa congregação, porque a gente ora, os irmãos oram, sabe? E os irmãos estão conosco aqui, que eu só tenho que glorificar a Deus. Os irmãos subirem aqui nesse alto, está conosco. E aqui também conhecemos novos irmãos, novos amigos, né? Alguns pastores, pastor Vila, que tem nos alegrado muito aqui com a presença dele, e outros irmãos que vêm estar conosco. Vários pastores já passaram conosco aqui e vamos prevalecendo, estamos prevalecendo, né? Eu não poderia deixar de falar isso para os irmãos, que às vezes os irmãos acham que foi fácil, e não foi fácil. Foi feito 3 baixo-assinadas para fechar esse ponto de pregação. Tentaram criar várias igrejas, tentaram abrir ponto de pregação aqui em cima e não conseguiram. Na pandemia, paramos 2 anos porque foi necessário. E o recomeço, Deus usou a minha filha, que
me animou, né? Me deu aquela palavra de ânimo, de estarmos juntos e abrimos de novo e continuamos a evangelizar após esses 2 anos. E hoje chegou no que está. Hoje a congregação, dia de quinta-feira, quase não está cabendo. Sabe? É só para glorificar Deus mesmo, irmãos. Sabe? As orações dos irmãos, daqueles irmãos que estiveram conosco aqui, é a nossa perseverança, porque se Deus não estiver no controle, não vai. E eu costumo dizer aqui, é um lema que nós falamos, é o verdadeiro amor, é amar de verdade, é ter amor às almas. Não é fácil, irmãos, não é fácil, mas com Jesus no barco, tudo vai muito bem, sabe? Alcançamos aqui, criei meus filhos, todos aqui dentro desta comunidade. Eu quero falar para vocês que há 18 anos, parecia que não ia perseverar, porque tivemos palavras contra esse ponto de pregação, mas prevalecemos, estamos chegando até aqui. E os irmãos continuam orando por nós, viu? Continuam orando por esse projeto, que Deus tem muito mais para fazer dentro dessa comunidade. Tem muita gente aqui para ser alcançado pelo Senhor ainda. E assim, não sei se minha filha lembrou de mais alguma coisa. Então, eu quero também dizer para todos que vão ver esses depoimentos, que como eu cresci aqui no Alto Pará, quando criança, eu posso dizer que a congregação, por mais que eu já ia na igreja, porque meu pai, minha mãe, né, minha família, todos fomos criados na igreja, mas mesmo assim eu tenho relato assim, de pessoas que quando começou a congregação, aqui em cima mudou, né? O povo ficou assim mais, como vou dizer, mais calmo, né? E também, até mesmo, as crianças que vêm da minha época para cá, né? A gente ia na igreja, a gente cantava. Eu me lembro que meu pai, ele chegou até a falar, meu pai colocava a gente, ensaiava as crianças para cantar, para fazer homenagem no dia das mães, no dia dos pais, e juntava todas aquelas crianças para a gente poder ensaiar, para poder descer para ir na igreja para cantar. E quando não tinha isso, Deus dava estratégia para ele: vão pegar essa televisão, vão levar, porque as crianças vão ir na igreja, tem que ter algo para poder distrair elas. E ele pegava os meninos, meus irmãos mais velhos, para levar a televisão na mão, descia ao Alto Pará com a televisão na mão e subia com a televisão na mão. Muitas das vezes não era só televisão, tinha vezes que também era caixa de som. Chegou a ser caixa de som também, porque tinha vezes que tinha que levar caixa de som. E aquelas criançadas todas, a gente descia e subia. E as crianças sempre teve muito respeito pelo meu pai, pela minha avó, pela minha tia Regina. Sempre teve muito respeito. E as crianças gostavam de ensaiar. E tem mais um detalhe: os pais tinham muita confiança quando meu pai falava que ia levar. Por quê? Não era qualquer uma pessoa. As pessoas viam nele realmente uma pessoa que era servo de Deus, que era diferente. Não era só o falar que era servo de Deus, não. Na atitude dele também, né? Dele, da minha avó Rita, do pessoal da nossa família, Tiago, aqui no Alto Pará, era muito diferente. Nós nunca fomos de arrumar confusão, nós nunca fomos de entrar em briga, de nada. Ainda que talvez o nosso nome saísse no meio, mas nós não era de arrumar confusão. Então, o povo viu a diferença de você falar que é crente, mas de você viver realmente a palavra de Deus. Então, eu posso dizer que hoje eu tô com 33 anos. Eu poderia, porque muitos falavam, não, no Alto Pará, essas crianças aqui, que for criada aqui no Alto Pará, vai tudo virar bandido, vai tudo virar traficante, né? Porque era a realidade daqui de cima. Mas não é isso. A questão é que Deus deu uma estratégia de pregar a palavra de Deus aqui nesse lugar. Então mudou mudou o futuro, né, de alguns, né, que aqueles que deram crédito mesmo, né, que caminharam, né, e tem uns que estão caminhando até hoje, não estão muito firme, mas conhecem a palavra de Deus, ainda que não continuaram, mas conhecem a palavra de Deus. Um dia foi pregado para eles, né. E a minha avó Rita, ela pode dizer
o que eu queria que ela falasse é como a senhora achou depois que teve a congregação. Como que foi que aconteceu aqui no Alto Pará? Como que ficou as coisas aqui no Alto Pará depois que veio a congregação? Porque a senhora pode dizer como que ficou. É lógico, teve lutas, teve. Mas depois que teve a congregação aqui, como que ficou? Né? Ficou calmo, né? Acabou aquela bigalhada, aquela coisa horrível que a gente não tá acostumado com aquilo. Então quer dizer que a pregação aqui na congregação invadiu o ânimo dele, né? Sendo que ela, membro da Igreja Batista de Areal, falecido pastor... Não, o outro. Falecido pastor Ismael, ele não foi contra a senhora deixar fazer a congregação na casa da senhora. Não. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Não falou nada. Porque ele via, né, que realmente tinha necessidade de se pregar a palavra de Deus. Sim. Aqui nesse lugar. Inclusive, teve momentos em que ele veio aqui na congregação também, né? Pra estar aqui com a gente aqui. Isso. Porque eu dei início, né, ao ponto de pregação, só que eu era da Igreja Evangélica Quadrangular. E teve muitos que passaram por aqui, né? Teve pessoas, cantores, que hoje em dia nós não vemos com muita frequência, mas que eles também passaram por aqui. Nós tivemos bastante eventos já aqui no Alto Pará. Nós tivemos explosão de louvor, nós tivemos noites de adoradores, nós tivemos vigílias na congregação, nós tivemos muitos aniversários da congregação, né? E nós tínhamos também grupos de coreografia com as crianças mais grandinhas, com as crianças menores, né? Nós tínhamos, eu me lembro que meu pai tinha um grupo de pagode, né? Que era dos adolescentes, que na época era adolescente ainda, né? Chama Viva. Que era Chama Viva, e teve muitas coisas que aconteceram na congregação. Você foi professora das crianças. Nós tivemos a escolinha dominical. Durante uns 3 anos. Tivemos a escolinha dominical, né? E com isso, a congregação, ela tá aí até hoje. Eu posso dizer que foi fundamental a congregação aqui no Alto Pará. Eu posso dizer que eu ainda me arrisco a dizer que se pegar algum outro que hoje em dia é jovem, mas na época era adolescente, se for pegar eles também para falar, eles vão dizer também a mesma coisa que eu tô falando, que foi fundamental a congregação aqui no Alto Pará. Ainda que eu sei que é muito difícil, porque nós não temos que ter reconhecimento de nada. É Deus que tem que ser reconhecido. Mas se for pegar para nós pensarmos, é difícil, nunca vai ser fácil, né? A obra de Deus, ela nunca vai ser fácil. Justo. Então, irmãos, até aqui, né, para a gente não se alongar muito, porque tive mais coisas para dizer, mas até aqui, só para os irmãos pensarem, né, como foi o início da congregação aqui dentro e por que ela existiu aqui dentro. E durante esse tempo que nós passamos, né, teve momentos bons e momentos, assim, vamos dizer, ruins, mas para Deus também, lá na frente, vamos dizer, exaltar-nos, né? Nós tivemos um momento, eu estava lembrando aqui agora o meu pai, que tem que puxar lá lá na memória, sobre o momento em que nós tivemos que ele adoeceu. Então ele ficou alguns meses, né, sem poder estar ali, presente ali na congregação. Sendo que antes disso ele já vinha passando mal. E ele ficou enfermo e ele teve que ser internado, né? Ele fala que Deus deu uma experiência para ele enquanto ele estava lá, né? Porque ele fala que ele morreu e reviveu, né? Fartei. Ele morreu e reviveu, mas Deus, quando ele tem um propósito, né, na vida do servo dele, ele guarda, né? Ele ainda não foi o momento, né?
vamos dizer, ainda não foi o momento dele, mas dentro desse tema que eu estou falando aqui, foi esse período no qual ele não pôde estar na congregação, e lá atrás também teve um período que ele não pôde estar na congregação, que ele fala até hoje que ele se arrependeu, que foi o dia, uma vez que ele faltou o culto, porque ele veio como candidato a vereador dentro da cidade de Areal. Então ele faltou o culto porque ele tinha que ir participar de um comício. Então ele não foi ao culto, e ele fala que ele se arrepende até hoje de ter faltado esse culto. Então quer dizer, foi esse momento, e foi o momento dele que ele foi no comício. Bem, quero aqui aproveitar a oportunidade, agradecer a todos que se faz presente aqui neste lugar, agradecer a vocês por vocês terem nos aceitado o nosso convite, estar junto conosco aqui, podendo louvar e agradecer o nome do Senhor por mais essa oportunidade. Agradeço grandemente a todos, direto e indiretamente, aqueles que nos ajudaram, nos apoiaram para que esse evento pudesse acontecer. E quero dizer para vocês que a obra continua, que a luta continua, né? Se Deus permitir, ano que vem estaremos aqui novamente. E as palmas louvam o Senhor.